Vamos falar hoje sobre uma mulher na janela. Olá, graça e paz, tudo bem com você? Hoje eu quero conversar com você sobre uma mulher que estava ali da janela, observando. Muitos têm a sua postura como uma postura errada, mas eu quero que nós venhamos olhar para esta mulher hoje com outros olhos. Então eu convido você a ficar comigo neste vídeo até o final. Nós vamos estar orando juntas no final e que você compartilhe, comente, deixe seu like neste vídeo, vamos interagir nesse sentido, que você possa espalhar também esta semente para alcançar mais mulheres. Nós estamos neste propósito, 28 mulheres em 28 dias, todo esse mês de fevereiro. Nós fazemos menção de uma mulher, da experiência que elas viveram com Deus e o que nós podemos aprender com elas. Tem sido uma trajetória muito bonita e que Deus está nos enriquecendo muito. E eu sei que hoje vai ser mais um desses dias. É citada até que várias vezes na Bíblia, porque a sua história, ela fez parte da vida de um homem que a Bíblia menciona muito, que é o rei Davi. Ontem nós falamos sobre uma mulher que também esteve ali com o rei Davi, depois se tornou sua esposa, e hoje nós vamos falar de uma outra mulher que também é esposa de Davi. E o momento em que nós vamos falar é este, quando ela estava na janela. A mulher que eu quero compartilhar com você hoje é Mical. Mical foi a primeira esposa de Davi. Quando ele venceu o gigante Golias, Saul havia prometido que aquele que derrotasse este inimigo ganharia, além de não ter mais que pagar impostos, algumas recompensas. Entre elas estava casar-se com sua filha, e esta era Mical. Então nós sabemos que Mical entrou na vida de Davi quando ela ainda era mocinha, muito jovem, porque Davi era muito jovem quando matou Golias. Então Mical também era muito jovem. Podemos entender também, vamos construir esta mulher antes de nós chegarmos ali na janela. Então nós podemos entender também que Mical, ela viu quando ainda criança o seu pai sendo um homem comum, passando pela eleição ali que Deus fez mediante ao pedido do povo para ter um rei. E então Saul, que era um homem comum, um homem normal, com uma família, casado. Mical tem os seus irmãos. Então ela era mais uma entre os filhos de Israel. De repente a sua família viveu uma ascensão. Seu pai se tornou rei, o primeiro rei de Israel. E aí, diante de tudo isso, nós sabemos que o coração de Saul se afastou. Ele começou a passar por um tempo muito sombrio, por estar distante de Deus, por tentar agradar aos homens e não a Deus. E nós sabemos tudo o que aconteceu com o declínio da casa de Saul. Mas Mical foi essa mulher que entrou na vida de Davi quando ele ainda era jovenzinho, foi a primeira esposa. Quando aconteceu o que nós vemos ali na história que lemos ontem de Davi e Abigail, Mical não estava naquele contexto porque o seu pai havia retirado ela se casou com Davi, mas Saul, quando começou a perseguição com Davi, pegou Mical e a deu a um outro homem. Mical ficou casada com este homem chamado Baltiel por pouco mais de 10 anos. Então ela ficou todo este tempo distante, mas Mical amava Davi. Por isso, antes de nós falarmos da atitude desta mulher na janela, é bom nós construirmos ela. Porque neste versículo que eu quero ler com você agora, em 2 Samuel 6,16, sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo ao rei,
que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. Esta é a passagem em que Mical está ali na janela, vendo o rei Davi entrando com a arca da presença, se alegrando diante do Senhor, dançando, saltando. E como eu te disse, eu não quero apenas falar deste momento, onde muitos até colocam que este capítulo termina dizendo que Mical não teve filhos, como se fosse uma sentença da parte de Deus pelo que ela fez, por ela desprezar Davi, por ela desprezar a atitude de adoração de Davi. Mas eu quero que nós olhemos para Mical com outros olhos, porque quando nós construímos esta mulher, nós entendemos que o olhar dela para com Davi não era que ela estava desprezando a sua adoração. Deixa eu te contar quem era esta mulher. Mical, como eu disse, foi a jovenzinha que se casou com Davi, ficou anos separada dele por causa que o seu pai a tratava como um troféu de recompensa e dava a quem queria, tomava de quem queria e dava para outro. Então foi exatamente isso. Ela foi dada como um troféu a casamento, mas para o homem que ela amava, Davi. Depois ela foi tomada dele e o pai simplesmente a pegou e deu a outro. E então Davi, quando teve a oportunidade, requeriu ela como esposa e teve ela de volta como esposa. Só que quando o reinado de Saul cai, toda a sua família morre. Essa mulher que nós estamos falando é a única sobrevivente dentre muitos irmãos, sua mãe, seu pai. O único familiar que lhe sobrava era um sobrinho que havia ficado aleijado, ambos dos pés, e ela ainda carregava essa tristeza de não ter tido filhos. Davi se casou com outras mulheres, como nós lemos ontem, Abigail foi uma que deu filhos a ele. Mas eu não vejo Mical não ter tido filhos como uma consequência. Deus, ele é um pai de amor, e como um pai, eu não vejo Deus punindo as pessoas sem considerar toda a trajetória da sua história. Deus viu esta jovenzinha tendo seu sonho despedaçado todas as vezes. A jovenzinha que chegou ali e viu toda a sua família morta. A jovenzinha que tinha uma família comum e de repente o seu pai se tornou rei e de repente todo esse contexto de reinado destruiu a sua família. Saul, que tinha apenas a sua mãe como esposa, agora começou a se casar com outras mulheres e de repente estava perturbado. Ela começou a ver tudo isso. Então esta jovenzinha, esta mulher que está falando ali na janela, não é uma mulher que aos olhos de Deus seria julgada por Deus e Deus dar essa sentença, ela não teve filhos. Mas até o fato de não ter tido filhos foi um cuidado de Deus. Mais para frente, Davi precisou apresentar descendentes de Saul para trazer justiça a um povo, e sendo assim, esses descendentes de Saul precisavam morrer. Então, se Mical tivesse tido filhos, ela teria visto também os seus filhos morrendo. Se esse filho tivesse sido com Davi, Davi teria que ter entregado um dos seus próprios filhos à morte. Então, na verdade, não é uma sentença, mas um cuidado de Deus. Às vezes até a esterilidade é um cuidado de Deus. E o que nós podemos aprender com o contexto de Mical? Às vezes nós precisamos olhar para a Bíblia, entendendo que ela fala de um Deus que é um Pai amoroso. Coisas que nós temos como punição, na verdade não são punição, são cuidado. Mical não ter um filho não era uma punição, mas um cuidado de Deus. Nós precisamos entender que a fala de uma pessoa não define toda a sua trajetória. Mical provavelmente estava num desses dias triste, amargurada. Talvez ela não tinha razão para celebrar como Davi. E quem perdeu com isso foi ela, porque Deus talvez poderia ter curado todas essas coisas no seu coração. Então o que Mical mais nos ensina? A nossa trajetória pode ferir a nossa alma, mas ainda assim vamos escolher estar na celebração e não na janela. Deus, ele vai compreender se nós estivermos na janela por causa das nossas feridas. Ele é um Pai amoroso.
Mas se nós escolhermos estar na presença ao invés da janela, Ele nos cura. Se nós escolhermos estar nos envolvendo com a celebração pela presença de Deus ao invés da janela, nós vamos ser curados. É o que mais a história, esse contexto de Mical me mostra, que eu posso escolher entre estar na janela ou na celebração da presença. E que eu escolha estar na celebração da presença. Eu acredito que poucas pessoas passou por tantas dores quanto esta jovenzinha Mical. Por isso, Deus não a julgou e não lançou nenhuma sentença sobre a vida dela. E ela carregava mais essa tristeza de não ter filhos. As palavras dela são duras, sim, são muito duras. Mas é de alguém que também teve uma trajetória muito difícil. Trajetórias difíceis. Histórias difíceis. Talvez você também tenha. Mas que Mical te ensine hoje, mesmo com a minha trajetória difícil, eu posso aprender com Mical a não estar na janela, mas a me envolver com a presença. Amém? Fique com esta reflexão no seu coração. A sua trajetória pode ter sido difícil, mas você ainda pode escolher entre estar na janela ou celebrando a presença. Deus, Ele não te julga, Ele te compreende, Ele é um Pai de amor. A diferença está em como nós vamos seguir, resolvidas, deixando Deus trabalhar ou continuar amargurada. Mical talvez continuou amargurada. Então vamos orar? Senhor, o Senhor é este Deus de amor, que conhece toda a história, toda a trajetória, conhece as nossas perdas, conhece as nossas vitórias, conhece os nossos altos e baixos. O Senhor sabe quantas vezes esta mulher que está me ouvindo neste momento já caiu em tantas tristezas, em tantas situações difíceis, se viu em situações difíceis. Quantas vezes ela precisou juntar as forças para se levantar e o Senhor foi a sua força. Que o Senhor nos ajude a estarmos sempre diante da Tua presença e não na janela, porque da janela muitas das vezes nós vemos somente as nossas dores, mas quando nós escolhemos nos envolver com a Tua presença, a Tua cura também pode vir. Sabemos que o Senhor tem bondade para nos oferecer e não juízo apenas, porque o Senhor é um bom Pai, um Pai de amor, um Pai que olha por nós, um Pai que nos ama e nós queremos a cada dia nos encontrarmos com o Teu amor. Obrigada por esta palavra e que apesar da nossa trajetória, o Teu Espírito Santo nos conduz à presença e não à janela. Em nome de Jesus, Tu és maravilhoso, nós amamos a Ti e queremos cada dia ouvir a Tua voz e receber a Tua direção. Amém? Fique com esta palavra no seu coração. Amanhã eu espero você aqui. Vamos continuar firmes neste propósito. Amém? Até lá!